um tema aqui, o servo do Senhor e a justiça redentora de Deus, aqui no capítulo 42, dos versos 1 ao 7, que diz assim, irmãos. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, eu o sustentarei, meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento. Pus sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça das nações. Não gritará e nem levantará sua voz, e nem fará ouvir nas ruas. A cana gasta não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Para a justiça de acordo com a verdade, não se cansará e nem desmaiará, até que a justiça seja estabelecida na terra, e as ilhas esperarão os seus ensinamentos. Assim diz o Senhor Deus, Criador dos céus, e o que desdobrou, o que estende a terra, e os seus produtos, que dá alento ao povo que mora sobre ela, e espírito aos que por ela andam. Eu, o Senhor, te chamei em juízo, e te sustentarei pela mão. Te guardarei e te porei por pacto a um povo, por luz das nações, para que abras os olhos dos cegos, para que tires do cárcere os presos e das prisões os que em trevas moram. Eu vou completar o restante. Eu, o Senhor, este é o meu nome, e a outro não darás a minha glória, nem meu louvor a imagens. Eis que as primeiras coisas se cumpriram, e que eu anuncio as coisas novas antes que se produzam, até vos farei saber. Somente aqui, queridos, para que vocês entendam, o profeta Isaías estava na perspectiva teológica e social e espiritual sobre a nação de Israel. O livro dele é dividido tradicionalmente em duas grandes seções, que eu vou colocar aqui para vocês, dos capítulos 1 ao capítulo 39, as primeiras seções dele, com ênfase no juízo de Deus. Você vê que a maior parte das profecias dele é trazendo juízo de Deus com referência ao seu povo. E dos capítulos 40 até o 66, que é o ciclo final de Isaías, com foco na consolação e na redenção. Então, Isaías 42 se insere na segunda parte, onde o profeta anuncia o consolo de Deus a um povo exilado e sem coragem. O povo já estava cansado de apanhar, o povo já estava cansado de ser maltratado dessa forma, mas entendemos que todo esse maltrato que Israel estava passando era por causa de seus pecados. A nação estava sentindo mal por causa dos seus pecados. Então Deus trazia juízo à nação por causa disso, santos. O Deus de ontem, ele não muda sua perspectiva com o Deus de hoje, porque ele é o mesmo, santos. As sentenças que Deus entregava a Israel, tanto de coisas boas quanto de coisas más, era provida dele próprio. Então Deus estava dizendo que os profetas foram levantados com essa perspectiva de ajustar aquilo que estava desajustado. Então os versos e os capítulos mostram o juízo de Deus, e outro lado, Deus está consolando e trazendo redenção para o povo dele. Neste contexto, irmãos, que nós lemos aqui, surge a figura de um servo do Senhor, que a palavra em hebraico Yavé significa Deus. Uma forma não bíblica de se chamar Deus é Jeová. Essa é uma forma não bíblica de você pronunciar a palavra. A palavra que se aproxima mais do contexto dos originais é Yavé. Então, Yavé chama esse Messias de servo do Senhor, um personagem misterioso que desempenha um papel redentivo e mediador entre Deus e os homens, irmãos. Não existe outro mediador que possa mediar as faltas, os juízos, as bênçãos, se não for esse Messias. Então Deus propôs nele uma conciliação com os homens. E essa conciliação, ele chama ele de servo do Senhor, que ele vai tratar das partes que estão contrárias à vontade de Deus. Você vê, as pessoas podem criar, inventar que existem outros mediadores
entre Deus e os homens. Deus estabeleceu homens para fazer esse trabalho no início. Nós vemos lá atrás Moisés como um porta-voz de Deus. Ele intercedia pela nação de Israel com relação a Deus, porque Deus tinha autorizado isso. Mas num campo geral, quando se trata de mediação para salvar pecadores depravados em seus pecados e delitos, Deus chama esse servo sofredor, ou servo do Senhor, que chamamos ele do Novo Testamento de Jesus Cristo. Então, este é o padrão, esta é a vara que Deus estabeleceu, que chamamos de cânon, que é vara de medir. Esta vara de medir, ela aponta que Cristo, que é o Jesus, o próprio, ele é o único mediador que existe entre Deus e os homens. Há poucos dias, a Igreja Católica Romana, pelo seu cabeça superior, o Pontífice Romano, o Papa, ele estabeleceu e trouxe uma dogmática para a Igreja bastante interessante. Ele disse que não existe outro mediador a não ser Jesus Cristo. E ele diz que Maria não é intercessora, Maria não intercede, o único intercessor é Cristo Jesus, porque a igreja estava ensinando que existiria dois mediadores, Jesus e a mãe dele. Aí o Papa finalizou dizendo que não existe Maria como mediadora. Maria foi a porta-voz para trazer Deus ao mundo. Então isso é o clímax do Novo Testamento, que as profecias se cumprem nisso, mas que Maria, de fato, ela não é mediadora. Ele disse, Cristo é o mediador. Então está corretíssimo, houve uma correção teológica da igreja com relação a isso. Então, esse Cristo que Isaías está pregando sem saber, santos. Isaías não contemplou a beleza de Cristo. Isaías nunca viu o Senhor de fato, mas ele apontava para que esse Messias ele viesse, e ele veio de fato. Então aqui as colocações teológicas que o profeta Isaías coloca é dessa forma: as primeiras partes é juízo e as partes finais é consolação de Deus. Os juízos estão concentrados nos capítulos 1 a 39 e a consolação dos capítulos 40 a 66. E Isaías 42, do 1 ao verso 7, que diz que o servo ele é apresentado pela primeira vez e o seu ministério é descrito em termos espirituais, universais e justos. Ele ia embarcar numa grande dispensação espiritual e terrena, não igual a qualquer outro homem que apareceu na terra. Ele seria a coisa mais perfeita e cabal, porque é a mesma coisa, nesses parâmetros, em relação daquilo que Deus tinha feito no passado. Deus agora consuma toda a concentração nesse homem, que chamamos de Jesus Cristo. Então Jesus, ele incorpora toda a plenitude de Deus para executar a obra mais perfeita e aguardada da raça humana. O apóstolo Paulo disse que fala que esse mistério que estava oculto aos olhos do homem, que agora foi revelado para a sociedade, quer dizer, a Cristo e a entrada dos gentios desse reino. Então, o Novo Testamento identifica explicitamente esse servo como Cristo ou Jesus. Mateus capítulo 12, dos versos 18 ao 21, trata desse mesmo assunto, fazendo desse texto uma das mais claras prefigurações do Messias, porque quando Mateus cita o capítulo 12, ele está retratando aqui Isaías 42, ele está trazendo a ênfase de que aquilo que Isaías profetizou, pregou, catequizou, ensinou lá atrás, era a respeito de Jesus, aquele que foi morto mais tarde. Então essas prefigurações, irmãos, indicavam que Deus tinha, em particular, esse servo, que Isaías trata ele como aqui servo do Senhor, em outros textos, o servo sofredor, que é o próprio Jesus. Então, a estrutura literária e exegética aqui de Isaías, desse texto, o texto pode ser dividido em 4 partes principais, que eu separei aqui. Eu coloquei a primeira, a apresentação do servo e a sua unção pelo Espírito Santo.
A segunda, o método manso e a sua missão justa. O terceiro ponto, a confirmação divina do chamado. E o quarto e último ponto, o alcance redentivo e universal da sua obra. Então isso é a estrutura da mensagem expositiva do profeta aqui Isaías. Eu dividi ele em 4 tópicos, mas ele poderia ser reduzido em 2, mas eu vou esticar ele aqui para 4. E cada uma dessas seções revela um aspecto da identidade e do propósito de Deus enviar Cristo ao mundo, que é simultaneamente o instrumento e a manifestação da vontade salvadora de Deus. Deus gosta de salvar, santos. Deus gosta de se manifestar no meio da humanidade. Que em algumas palavras as pessoas acham que é amostrar-se. De fato, Deus gosta de se amostrar para as pessoas. Não de um modo errante, mas de um modo correto perante Ele. O primeiro ponto vai falar sobre o servo escolhido e sustentado por Deus, que está aqui no versos 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento. O meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Essa expressão ela é repetida no batismo. Quando João Batista vai cumprir o que a lei determina, ele diz que eu vi pousar sobre ele um Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz bradou dos céus: este é o meu filho amado, em quem tenho alegria sobre ele. Diz que as pessoas escutaram essa voz. Veja, irmãos, que Deus sabiamente, para confirmar aquilo que ele prescreve, que chamamos de profecias, estão dentro dos decretos de Deus. Veja que a caixa máxima de Deus guardar os segredos dele, quem estuda teologia sabe que é chamada de decretos de Deus. Ele sai colocando tudo dentro dessa caixa chamada de decretos, e quando ele abre esses decretos, eles entram em funcionalidade. E os decretos apontam que tudo aquilo que Deus diz que vai acontecer, a coisa acontece. Então ele diz isso no seu íntimo e diz às pessoas o que vai acontecer. Aí quando ele diz isso para as pessoas, chamamos isso de profecias, porque as pessoas estão sabendo o que Deus quer. Porque quando Deus se omite a este ponto, é porque não tem profecias. Mas quando Deus amostra a seu povo a sua vontade, isso é chamado de profecias. As profecias estavam cantando a respeito do caráter, da personalidade e da vontade de Deus. E nessas profecias que ele canta é dessa forma. Então ele disse que alguém no futuro vai chegar e vai se manifestar dessa forma, que ele é o meu servo, para que o meu povo não tenha dúvidas nenhuma de que ele é o Messias. Eu vou fazer conexões direto com o Antigo Testamento para se revelar no Novo Testamento na pessoa de Cristo. Porque tudo que está escrito a respeito dele no Antigo Testamento vai ser cumprido cabalmente dentro do Novo Testamento. Então quem lê, irmão, sabe da coisa como funciona. Somente um leigo não consegue ver isso. Porque quem estuda seriamente a teologia, você consegue ver que aquilo que está no Antigo Testamento, ele está acontecendo no Novo Testamento. E tudo que Cristo fala está de acordo com as profecias. Tudo que Cristo fez no Novo Testamento estava de acordo com o Antigo Testamento. Era impossível alguém não dizer que Jesus não é aquele retratado em Isaías. Poucos é que reconheceram isso, fora o colegiado apostólico. Como Nicodemos disse: sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. Ele estava olhando para o campo histórico teológico e estava comparando Jesus, o que ele falava, o que ele vivia, com aquilo que está na Escritura, irmãos. Ele chega a dizer, ele de fato ele é isso que ele está dizendo, porque ele estava olhando para a Escritura. Veja a importância de você estudar a Escritura. Quem não estuda a Escritura não conhece a vontade de Deus. Quem não conhece as Escrituras não sabe do projeto de Deus. É por isso que nós temos que amar a Bíblia e colocá-la em prática. Mas para eu colocá-la em prática, irmãos, eu tenho que conhecê-la, santos. Deus não trabalha com leigos, santos. Por isso que Deus quer que você estude a Escritura. Então aqui nós vemos o cruzamento
do Novo Testamento, apontando lá atrás para o Antigo Testamento. Esse nome é Deb, que é servo no Antigo Testamento. Ela expressa o quê? Submissão, obediência e fidelidade. Jesus estava carregado de submissão, obediência e fidelidade. Alguns teólogos, quando expressam isso, até dentro da teologia reformada, que eu discordo desse ponto de vista teológico, que diz que Jesus só não pecou, que Jesus só foi obediente, fiel a Deus por causa dos decretos do Pai. Ou seja, se não houvesse decreto, Jesus poderia quebrar aqueles princípios. Ele poderia até fazer isso, irmão, mas eu não acredito que isso seja uma prática normativa na mente de Deus, nem na mente de Cristo. Jesus, ele sempre foi e sempre será nessas condições. Ele nunca quebrará a lei de Deus. Por que ele não pode quebrar a lei de Deus? Pelo meu entendimento, irmãos, a lei de Deus, ela emana do próprio Deus. Ela está intrinsecamente enraizada dentro do caráter de Deus, porque a lei de Deus expressa Deus. A lei de Deus é a mente do próprio Deus. Eu não vejo Deus indo de encontro contra a lei. Ele pode até fazer isso, porque ele está acima dela, mas eu não consigo enxergar Deus quebrando a sua própria lei, nesses sentidos práticos. E tem muitos reformados que acreditam que Deus pode fazer isso, fora do decreto dele. Eu não respiro isso, eu não consigo ver isso. Então, nós entendemos que a expressão de submissão, obediência e fidelidade, essa expressão em quem se compraz a minha alma, indica a aprovação divina, absoluta e retomada daquilo que Deus disse lá atrás está sendo cumprido em Cristo. Ele está confirmando que esse homem que está aqui na tua frente, João, é o Messias. Eu estou dizendo para você, João Batista, você vai cumprir o rito mosaico, o rito da lei nele. Porque entende, irmãos, que a lei tinha que ser cumprida. Quando as pessoas não entendem que salvação está ligada na lei, eles pensam que graça anda divorciada da lei. A graça subsiste na lei de Deus, não são separadas, porque o casamento perfeito entre graça e lei é estabelecido por Deus. Não pode haver divórcio, irmãos, porque a salvação só poderia ser consumada com o casamento das duas. A lei, ela aponta para aquilo que Deus quer, e a graça sumariza e concretiza essa vontade de Deus. A igreja, quando ela é menina, quando ela é infante, o que é que ela entende disso? Ela entende que nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Ele não entende quando Paulo fala isso, que não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Em certos aspectos isso é uma verdade, mas em outros não. Aí nós não conseguimos entender como é que a graça ela sobrevive fora dos parâmetros da lei. É como se a graça fosse superior à lei, santos. Não é isso, santos, que a teologia diz, bíblica. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Então aqui a unção do Espírito Santo confirma a sua capacidade messiânica. Aquele que João viu pousar sobre ele, como ele disse, em forma de pomba, não era uma pomba, a gente vê muito em filmes, em desenhos animados, uma pombazinha pousando sobre Cristo. Ali não foi uma pomba, uma forma daquilo acontecer, que estava confirmando que o Espírito Santo estava sobre ele, para dizer assim, ó, eu estou ungindo ele para esse ministério. Quando Jesus está na sinagoga, quando ele recebe a oportunidade de ensinar, ele abre o texto de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. E ele começa a pregar esse texto. Até aí tudo bem, os judeus estavam entendendo que ele estava pregando perfeitamente o texto. Quando finaliza ele diz assim, irmãos, essa profecia foi cumprida hoje. Eu disse, como assim é cumprida hoje? Não, eu acho que o Nazareno deve estar embriagado, viu? Dizendo um negócio desse. Como assim foi cumprida hoje? Ele disse, encerra-se hoje. Isso aqui que Isaías cantou há 700 anos lá atrás, cumpriu-se hoje. Que ele quer dizer, porque a minha chegada, a lei é cumprida. Foi cumprida a lei, porque eu estou aqui.
Aí queriam matá-lo, irmãos, por causa disso, que ele falou disso, dessa maneira. Então, quando Jesus sai do ambiente, ele começa agora a propagandear o evangelho, porque ele estava autorizado a pregar, santos. Aí nós fazemos simbolismo disso com o seguinte, que para que Deus possa salvar pecadores, Deus usa a mecânica da lei. Deus nunca é chamado de fora da lei, Deus é chamado de dentro da lei, santos, porque fora da lei são marginais, bandidos, criminosos é que anda fora da lei. Aí Deus mostra que ele anda dentro da lei. Aos 30 anos, Jesus, ele assume essa posição messiânica para começar o ministério. Nós entendemos que com 30 anos, o sacerdote ele assumia a sua função para cumprir esse ministério. Então Cristo ocupa essa posição com 30 anos de idade, ele assume seu ministério. E agora ele começa a fazer aquilo que Deus tinha prescrito para ele. Então ele falece com 33 anos, mas ele viveu praticamente 3 anos de ministério. Ele viveu toda a sua vida sendo reservado, sendo preparado para isso, porque na hora X, na hora determinante, Deus iria chamar ele para fazer esse trabalho. Aí o Espírito Santo está sobre ele e garante a ele que tudo aquilo que ele precisa fazer, ele está capacitado, santos. E aí Deus chama isso de unção, que essa palavra é tão vulgarizada hoje. As pessoas usam a palavra unção, ungimento, de uma forma tão vulgar hoje, que isso é uma coisa tão importante, isso não é dado a todas as pessoas. Então essa unção estava sobre ele, quer dizer assim, estou confirmando que esse homem que está sendo batizado aqui, ele é o Messias. E uma coisa interessante, irmão, que João vai dizer assim, como se fosse o contrário, eu preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim para eu te batizar? Mas veja o que ele diz, João, deixa como está, para que a lei seja cumprida sobre mim, tu tem que fazer isso, porque é o rito que pede isso. Eu não estou criando, não, isso já está dentro dos parâmetros da lei. Para que eu possa salvar pecadores, tu tem que me batizar, porque está dentro do projeto que Deus estabeleceu. Aí quando eu não entendo isso, eu acho que é de outra forma contrária. Então o Espírito Santo estava garantindo a João Batista ali, mostrando para ele que ele é o Messias. Então esse linguajar altamente messiânico que se encontra aqui em Isaías, e esse cruzamento teológico do Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento, para Jesus. Por que nós temos a garantia, irmãos, que isso é verdade? Porque a Escritura diz que é verdade. Agora imagina, irmãos, porque no tempo de Cristo o Evangelho era altamente oral, passava-se a instrução catequética oral. Se isso fosse dessa forma, nós nunca conseguiríamos compreender esses cruzamentos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, que esses textos que apontam Jesus como Messias, como é que nós iríamos saber disso, irmãos? A não ser que Deus revelasse isso de outra maneira para nós. Mas foi o que Deus fez? Mudou a forma oral para a forma escrita. Vocês agora vão ter que escreverem a minha vontade, para que as gerações futuras possam crer, possam confiar e possam propagandear esta verdade. É por isso que nós estamos aqui, santos, porque esta verdade ela foi escrita para a igreja a partir de muito tempo atrás. Então hoje nós bebemos não a parte oral também, mas bebemos da parte escrita que Deus fez para cada um de nós. Então aqui mostra que isto é uma verdade. Quando Jesus estava na terra, ele disse uma coisa bastante interessante. Em João capítulo 5, em versos 46, ele diz assim, olha, todavia, se de fato creis em Moisés, de igual modo havereis de crer em mim, pois a meu respeito ele escreveu. Ele está dizendo isso. Moisés, quando escreve o Pentateuco, ele está escrevendo para mim, ele está apontando para mim, tudo aquilo que ele apontava para o Messias, o Salvador, ele estava apontando para mim, para essas realidades. Então, quando você lê o Pentateuco, você está lendo uma biografia minha, você está lendo sobre as minhas perspectivas, a minha vontade, o que eu vou fazer. Aí quando nós lemos o Pentateuco, irmão, é certo que o Pentateuco ele não descreve o nome Jesus, ou Yeshua,
mas ele descreve as qualidades que esse Messias iria fazer. Aí Jesus diz, de mim falou Moisés. O servo é o mediador perfeito entre Deus e os homens, e totalmente dependente da vontade divina, e capacitado pelo Espírito Santo. Aí o Espírito Santo capacita Cristo com todos os dons naturais e sobrenaturais. Você vê quando Cristo ele faz coisas absurdamente incompreensíveis para a mente humana. Jesus quebra os princípios da lógica, da razão e os princípios da ciência, da parte do naturalismo. Ele pega pães e peixes, com a quantia mínima, 5 e 3, e transforma ele em cestos violentos de pães. Ele quebra, santos. Jesus quebra mais uma vez o ciclo vicioso da natureza. Ele pega água e transforma em vinho. Para ele fazer aquilo, irmão, ele teria que ter mecanicamente em suas mãos máquinas para fazer aquilo, mas ele consegue fazer isso em questões de milésimos, quebrando mais uma vez a rotatividade pensante do ser humano com relações às coisas da natureza. Ele quebra outro princípio da natureza. Uma vez que a pessoa falece e os órgãos morrem, chamamos isso de morte física, é impossível trazer de volta uma coisa que já está morta, irmãos. Ele simplesmente ignora esse processo natural e quebra este princípio da natureza e faz com que as partes que estão desfalecidas, elas possam tornar a viver. Isso é um princípio do Espírito Santo que deu a ele. Então o Espírito Santo o capacitou com os dons espirituais necessários para dizer assim, aquele que Isaías está dizendo, esse daqui, a profecia é cumprida nele. Observa aquele texto de João capítulo 11, que os mensageiros chegam diante de Jesus e dizem, mestre, o teu amigo Lázaro está quase morrendo, está muito doente. Ele simplesmente quer dizer assim, o senhor pode voltar conosco para fazer aquilo que o senhor sabe fazer, não deixa ele morrer não, que Marta e Maria estão em caos, em desespero. Ele disse, tranquilize-se, essa doença, ela não veio para matar Lázaro, mas ela veio para manifestar a glória de Deus. Vá, diga-se a ela. Ele não entendeu nada, porque o que ele queria é que ele curasse o rapaz. Talvez ele tenha dito isso, Maria, ele disse que essa doença não foi para matar o teu irmão não, mas que essa doença ela foi feita para glorificar ele. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Porque estava dentro do decreto de Deus, que as credenciais de Cristo era necessário que ele mostrasse o que ele é. Então, como é que Deus iria mostrar através de Cristo que ele era o Messias? Aí Deus cria meios necessários para mostrar um fim específico de que ele era o Messias. Então Deus começa a trazer problemas para que ele possa resolver. Deus começa a trazer atividades para que ele consiga desenvolver as atividades dele. Uma das credenciais para mostrar que ele é o Messias, fazer curas metafísicas, curas que não estão nesse campo, irmão, que um médico não pode fazer. Aí ele disse, olha, eu vou colocar uma doença terrível em Lázaro que vai matá-lo, e você vai curar ele, na frente de todas as pessoas, você vai trazer ele de volta, para que as pessoas saibam quem é você. É dessa maneira que você vai se mostrar para ele, porque eu quero que você se mostre diante da raça humana. Aí Cristo deu ainda quantos dias? 3 dias, para garantir, irmãos, porque esse é o período que atesta que o indivíduo está morto. E diz que todo mundo já estava de luto na casa de Marta e Maria. Aí quando ele chega, irmão, já está confirmado que ele está morto. Ninguém tem dúvidas de que ele está morto. E quando ele chega, isso é, Marta, se tu creres, se tu crê em mim de verdade, tu verás a glória de Deus baixar nesse homem, e Deus vai arrebentar os princípios científicos, os princípios da vida com relação à morte, e ele vai ser trazido de volta. Isso em outras palavras, viu? Se tu creres na glória, é isso. Se tu creres verdadeiramente em mim, esse homem que está deitado, ele vai se levantar. Então ele vai até o sepulcro e pede aos homens, removam a pedra. E veja o que eu vou fazer com ele. Aí naquelas palavras que ele diz, Lázaro, sai para fora. Aí quando ele sai, ele não sai mais fedendo, que todo o cadáver fede, irmãos. Ele estava enrolado em faixas, e as pessoas tiram a faixa e comprovam que ele
fisicamente está vivo, as pessoas começaram a olhar para Jesus com outra perspectiva. É para isso. E antes dele ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu oro assim, para que eles saibam que tu me enviaste. Esse é o propósito, irmão. Por que ele durou 3 dias? Para que confirmasse que ele estava morto. E por que ele não curou na hora? Para manifestar que ele não é o Messias? Isaías quer mostrar isso. Então as pessoas, quando olharem para Isaías 42, vai dizer: se cumpriu nele a profecia. E ele é o Messias de fato. Ele mata a fome do povo, ele liberta homens da prisão espiritual, ele liberta homens da prisão física, santos. E são dádivas que o Espírito Santo concedeu a Cristo. A Isaías 42 mostra que isso é que o Espírito Santo estava produzindo nele. Espíritos imundos estavam baixados, morando dentro de um cidadão. O texto diz que esse cidadão, ele morava dentro do cemitério. O pai já tinha perdido a esperança. Então, quando Cristo chega diante desse rapaz, que os demônios dizem: vieste nos atormentar antes do tempo. Olha para aí que os demônios conhecem, meu irmão. Conhecia quem era ele. Por quê, irmão? Porque dentro do juízo de Deus, vai chegar um dia que Cristo vai subjugar todos eles. Mas ele disse: tu vieste fazer isso antes do tempo, porque não tem um tempo determinado. Os demônios sabem do tempo e a igreja não sabe. Os demônios sabem do tempo e a igreja ignora o tempo. E ele disse: olha, viestes atormentar antes do tempo prescrito. Ele dizia assim: o que é que tu queres? Olha, permite que nós saímos deste corpo e entremos nos porcos? Aí Jesus disse: saia. Aí eles: olha, saem, porque se ele dissesse que não saísse, eles não saíam. E eles saem e entram nos porcos. E os porcos agora correndo, pulam o desfiadeiro e todos morrem. Veja aqui o poder que ele tinha para fazer isso. Pegava extratos de lodo, que não tinha nada a ver, aquilo não cura nada, esfrega nos teus olhos e agora vai lá até o tanque de Siloé e lava e vê o que é que vai acontecer contigo. O rapaz foi lá, lavou, tirou, estava vendo de volta. A vista foi dada de volta, santos. Impossível o cego enxergar, santos. Perdeu a vista, acabou-se. Ele disse: vá, lave. E o rapaz foi lá, lavou e ficou curado. O outro estava com lepra, doença que é como se fosse a AIDS hoje, uma doença terrível que não tinha cura. Ele manda se lavar, lava-se e sai. Você observa, santos, que isto é o atestamento messiânico de Cristo, quando diz que o Espírito Santo está sobre ele, que o capacitou com todos os dons. Foi para isso, para mostrar que ele é o Messias de fato, queridos. Então, historicamente falando, que esse servo escolhido e sustentado aqui no versos 1 é o próprio Cristo. O versos 2 diz assim, irmãos, que é o ponto 2, o método manso e o caráter do servo de Deus. Ele veio de uma forma não agressiva, mas de uma forma pacífica, tranquila, que o texto diz: não chamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Isso é o profeta está citando algo que ele vai fazer lá na frente. Tudo que a Escritura detalhadamente falou sobre Cristo, ele vai fazer, santos. É só você pegar os pormenores. Este contraste aqui é notável nesses versos 2 e 3. Ao contrário dos conquistadores humanos, irmãos, Jesus chega de uma forma não autoritativa, como os romanos, quando entraram em Roma no ano 70, o general Tito chega arrebentando, quebrando tudo, matando pessoas, mostrando que a minha autoridade era exercida através da espada. Jesus não usa espada, irmãos. A autoridade dele não é humana. Então esse servo, ele não vem pela força e nem pela ostentação da riqueza, mas pela mansidão e compaixão das pessoas. A metáfora da cana trilhada que Isaías cita aqui nesse texto e do pavio que fumega simboliza o cuidado pastoral do Messias com os fracos e os feridos. Ele vai cuidar dessas pessoas, santos. Ele não vai maltratá-los, mas ele vai cuidar, como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Cristo aqui não rejeita os quebrantados, mas os restaura, como Mateus 12 vai dizer. Ele restaura aquelas pessoas que estão quebrantadas, tanto interiormente quanto exteriormente. Isso é uma marca fundamental de Cristo dentro do Novo Testamento. O interessante observar aqui, santos,
que neste contexto de Mateus capítulo 12, que Mateus está tratando, ele está curando no dia de sábado. É algo proibido, ele fez de propósito, irmão. Tinha o primeiro dia da semana, domingo, o segundo dia, terça, assim, quarta, quinta, sexta, sábado. É proibido trabalhar. Judeus não trabalham no sábado. O que é que Jesus faz? De propósito, ele inventa de fazer essas coisas no Shabat. A palavra Shabat quer dizer sábado, dentro do hebraico. E esse Shabat era o culto dos judeus no domingo, no sábado. Esse que nós fazemos no domingo, eles faziam no sábado, que era o Shabat. Então, Cristo está fazendo isso no dia de sábado. Então, nessa época, era altamente proibido fazer qualquer tipo de atividade. A proibição era tão grande, irmão, que ninguém poderia acender, como se fosse um fósforo. Não poderia acender, ele faz nada no Shabat. Então, Jesus, sabendo disso, que os judeus, quando olharam os seus discípulos colhendo espigas, no dia de sábado, estavam trabalhando, ao concílio se reúne e fala, atacando Jesus e os discípulos: por que trabalhas também no sábado? Então eles começaram a planejar a matá-lo. E Jesus, sabendo disso, em Mateus capítulo 12, ele diz assim: mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos, e os advertiu de que não deveriam fazê-lo conhecido. O que Jesus disse isso? Olha, não digam para ninguém que eu estou fazendo essas coisas. Vocês omitam essas informações para as pessoas. Por quê, irmãos? Porque o versículo que Isaías cita diz assim, que ele não deveria ser reconhecido na sociedade por esses atos. Então ele chama o povo e diz assim: olha, não digam às pessoas que eu estou fazendo isso não. Fiquem off, fiquem calados. Veja que aquilo que está na profecia, ele está pedindo para que as pessoas executem. Não façam que eu seja reconhecido entre os povos. É por isso que Mateus cita essa expressão de os advertiu que não deveriam fazê-lo conhecido. Não digam para as pessoas que eu estou fazendo isso. Por enquanto não, viu? Essa foi a mensagem que Cristo deixa para eles. Então, até o momento, ele deveria ficar oculto em relação a estes fatos. Por quê, irmãos? Porque a profecia de Isaías declarava isso. Veja que ele cumpre cabalmente cada parte da profecia. Isso é o que a lei determina. Então, quando eu olho para a lei de Deus e quando eu olho para Jesus, as práticas que ele está fazendo aqui, ele está complementando e está executando o que a lei e as profecias estão pedindo aqui, santos. Aí eu posso fazer essa ligação e dizer, realmente, irmão, ele não foge, um parâmetro ele não foge, ele cumpre todos os princípios que está lá atrás, irmãos. E quando isso está acontecendo, irmãos, as pessoas que estão à volta dele não percebem isso não, mas ele percebia tudo isso aí. Tinha uma percepção afinadíssima com relação a isso. Ele disse, olha, o Filho do Homem só vai por aquilo que está escrito. Ou seja, eu só faço aquilo que está nas profecias. Por que eu só faço o que está nas profecias? Porque eu nasci para isso, eu fui criado para isso, eu fui destinado para isso, eu fui predestinado para isso, eu fui eleito para que isso acontecesse. Veja a importância de se entender esses fatos lá atrás para ser sumarizada na pessoa de Cristo. Então, este era o ponto crucial da ligação das profecias com relação a ele. No versículo 4, chamamos isso de a perseverança do servo na execução da justiça de Deus. Quando nós falamos de Deus, falamos de um ser perfeito, porque em Deus ele abarca toda a perfeição do que existe no mundo e fora do mundo. Não existe um ser na terra ou fora dela que tenha o potencial de qualidade que ele tem. Quando os homens dizem assim, santos, o Deus fulano de tal se manifestou, isso não é Deus, porque não existe deuses. Os deuses é uma criação fantasiosa da mente criativa dos homens. Por não conhecer a verdade plena, o que é que eles fazem? Eles criam deuses para satisfazer as suas necessidades. Você vê os gregos tão inteligentes que eles criaram essa potencialidade de Deus. Você diz, Poseidon, o que é isso? É o deus dos mares. Aí você vê Hades, o deus dos infernos, das trevas. Zeus,
o Deus dos deuses. Veja que eles criaram todo tipo de manifestação dos deuses para mostrar que existem os deuses. Aí quando Deus olha essa cosmovisão humana, que eles sentem essa necessidade desse preenchimento de um Deus, é porque eles não conhecem o verdadeiro Deus. Aí Paulo, inteligentemente, tem um altar lá, que aquele altar, irmãos, que estava ali, não era de Deus não, viu? Era de outro Deus grego que estava lá, que tinha ao Deus desconhecido. Aí Paulo usa a inteligência que ele tinha, juntamente com a missão de evangelizar. Ele disse: vocês estão vendo esse altar que está aqui, ao Deus desconhecido? É a este que eu prego. E não é verdade? Por quê? Porque Cristo os gregos não conheciam. Então era um Deus desconhecido. Ele pega inteligentemente um altar que está caído e faz conexão com Cristo. Olha, o Deus que eu venho pregar da Judéia até aqui, esse Deus que está aqui, ó. Quem é ele? É Jesus Cristo. Este Deus criou os céus, os mares, as terras, e ele sai descrevendo a potencialidade de Deus. Aí ele vai dizer assim: Pai, eu não posso apenas falar com os gregos usando a mente. Por que não posso? Porque esses homens são dotados de autoconhecimento. Eles não vão acreditar. Aí foi o que Deus faz, irmãos. Deus capacita Paulo com prodígios e sinais. Aí sim, aí agora eles começam a acreditar, santos, também. Porque Paulo não apenas fala palavras humanas. Paulo vai trazer o poder de Cristo sobrenatural sobre eles, para que eles testifiquem que ele é o missionário deles, santos. Porque eu estou pregando no meio de pessoas de autoconhecimento, então não vai adiantar eu apenas estar falando de retórica, de teologia, que eles não vão acreditar não. Eu preciso de algo a mais para que eles acreditem. Aí Deus manifesta em Paulo os poderes de Cristo. Paulo começa a fazer certas coisas que o homem não consegue fazer. Os gregos começaram a adorar a Paulo, santos, ficavam de joelhos por causa de Paulo. Aí Paulo: levante-se, porque eu sou um homem normal igual a vocês. Você vê as condições que Paulo ficou perante eles, que Paulo fazia absurdos na mente humana. Então, nessa potencialidade, que isso é um reflexo da imagem de Deus. O que Paulo fazia, irmão, não era nada, era apenas reflexos de Deus que estava nele. A imagem de Deus pairava sobre Paulo. O reflexo da santidade de Deus estava sobre Paulo, e Paulo estava fazendo aquelas coisas. Então, dentro da justiça de Deus, Deus é o único ser dotado de um potencial, de atributos que chamamos de qualidades, que nenhum ser tem. Aí quando você cita dentro da teologia sistemática a tal da teontologia, que é o estudo que fala sobre o ser de Deus, aí nós observamos as qualidades potenciais que Deus tem: imutabilidade, eternidade, onipotência, onisciência, onipresença. Então a gente vê que esses campos que estão concentrados nele, ninguém tem, santos. Nenhum homem, nenhum ser espiritual contém a essência que Deus tem. E por isso que ele é chamado de o ser, porque é o ser que embarca todas essas qualidades. Então Deus é um ser perfeito, por quê? Porque ele é dotado dessas qualidades. Não é por isso que ele é Deus? Porque ele é dotado de atributos. Sem atributos, ele não é Deus não. Ele só é Deus por causa desses atributos. O homem é um ser perfeito, ou o homem é perfeito em relação a Deus? Ele é perfeito em relação a Deus, santos. O homem é uma máquina perfeita em relação a Deus. Mas o homem não pode ser chamado de ser perfeito. Então, dentro desses atributos, Deus tem um chamado de justiça. Quando a humanidade pratica a justiça, é um resquício dessa justiça de Deus. Por causa do pecado, o homem não consegue executar a justiça de Deus perfeitamente. Mas Deus é o único ser perfeito, e essa justiça, ela requer certas atividades. É isso que a humanidade não entende. Para Deus salvar, irmãos, Deus usa o amor dele, porque ele não é obrigado a salvar, mas ele, para salvar, ele tem o amor dele pelos pecadores. Aí Isaías descreve que Deus ama os pecadores como seres humanos e como filhos. É duas classes. Como ser humano, por parte do criacionismo de Deus, Deus ama todas as suas criaturas. Como criaturas, Deus abarca o amor de todos eles. Mas como filhos amados, Deus só ama uma classe, santos. E é nessa classe que a justiça de Deus ela paira.
A teologia reformada designa isso de duas partes. Ela chama isso de graça comum e graça especial. A graça comum, irmão, é quando está caindo a chuva quando cai é bênção de Deus. Pergunta um agricultor se não é bênção. Porque quando a chuva cai na lavoura é bênção para o lavrador. Porque quando a chuva cai dentro de um rio e dentro do mar, é frutos que ele vai dar. Água para nós saciarmos a nossa sede, tomar banho. Então essas coisas que estão acontecendo não cai apenas na casa do servo de Deus, mas cai também na casa do ímpio, viu? O sol quando brilha e os raios solares que são alimentos para a nossa pele, não vai só bater no corpo do crente não, ele também bate no corpo do ímpio. Então chamamos isso de graça comum. Agora a graça especial, ela só recai para um grupo de pessoas que a teologia chama de eleitos de Deus. Esses recebem o ato da justiça de Deus. E qual é o ato da justiça de Deus? Que Deus os ama e vai resgatá-los. Aí para Deus mostrar o seu amor com essas pessoas, Isaías descreve pelo um ato de justiça. Sem essa justiça, o amor de Deus não floresce. Sem essa justiça, Deus não pode salvar pecadores. Então o amor de Deus, ele se complementa, ele se manifesta na sua justiça. Aí o pecador não entende isso. A igreja contemporânea, ela não entendeu ainda, algumas pessoas, que acham que Deus pode salvar pecadores de todas as formas. Não é por isso, irmãos, que a igreja tem uma falsa compreensão de culto. O culto é pacto de Deus com aqueles que ele salvou. O culto é uma expressão da igreja em gratidão a Deus por aquilo que Deus fez. Por que o ímpio não pode estar num culto? Porque aquilo não foi feito para ele. O culto é uma expressão de louvor dos eleitos de Deus para aquilo que Deus fez, para salvar eles. Aí o crente agradece a Deus, em obediência, que o culto é uma devolução a Deus. Aí o crente agradece a Deus. Mas o que é que a igreja faz de hoje? Veja o que uma igreja faz hoje erradamente. Um culto de domingo é um culto para o pecador. Culto de evangelização, que eles muitas vezes chamam. É um culto para o pecador. Aí o pecador é chamado, porque eles entendem de forma reversa. Aí o pecador lá vai ser chamado para o culto, e lá vai ouvir uma pregação, que talvez haja uma conversão, que eles entendem dessa forma. Agora, o que é o reverso? Qual é o contato da igreja pela justiça de Deus com o pecador? Ele tem que ser evangelizado. Não é no culto não, irmãos. O culto não é para evangelizar ninguém não. O culto é a adoração dos salvos, não é uma adoração de ímpios e incrédulos no meio da igreja. Aí eu vou chamar meus parentes que são incrédulos para ir para o culto. O que é que eu estou dizendo? Eu estou profanando o culto. Por que que os gentios no Antigo Testamento, eles não entravam no culto? Por que que os gentios não participavam da aliança de Deus no Antigo Testamento? Era porque os judeus eram soberbos? Era porque os judeus achavam que eram melhores do que os outros? Porque eles se achavam, mas a questão não era essa. É que Deus proibia dentro da lei que os gentios não poderiam entrar, porque eles eram incircuncisos. O que significa incircunciso? Estão fora da aliança de Deus. Eles não me aceitam como Deus. Eles não pactuam com as minhas leis, com os meus decretos, com os meus juízos. É por isso que eles não podem entrar dentro desse pacto, irmão. Está tudo dentro da justiça de Deus, santos. Aí quando eu não entendo essas coisas, então eu acho que a igreja, eu posso fazer tudo dentro da igreja. A liturgia, eu mudo a liturgia da igreja, porque eu coloco aquela coisa como se fosse uma empresa. Pequenas igrejas, grandes negócios. Não é assim não, santos, é empresa. Mas dentro da igreja não funciona dessa forma não, porque eu não entendo a justiça de Deus. Então quando Isaías escreve sobre a justiça de Deus, ele quer falar dessa coisa. Esse atributo de justiça, ele requer, se não for dessa forma, Deus ele não salva pecadores. Mas quem foi que determinou isso? O próprio Deus determinou isso. Eu só salvo pecadores dentro da minha justiça. O meu amor só é manifestado na minha justiça. Não existe amor solitário. Não existe um desvinculamento do amor com a justiça. Os dois andam juntos. Os atributos de Deus andam juntos, não são separados.
Então, nessa perspectiva, Isaías trata da execução da justiça de Deus. Esse termo justiça, mishpat, não se limita ao conceito jurídico, irmãos, mas designa a reta ordem divina que ele trata. O governo justo de Deus estabelecido entre os povos. Ele vai fazer isso. O servo perseverar até que o plano redentor de Deus seja consumado. Isso é uma linguagem que antecipa o triunfo final de Cristo na cruz e na ressurreição. Se Cristo não vai para a cruz, não poderia haver salvação. Essa é a consumação. Dentro do catálogo decretivo de Deus. E Deus tem um catálogo? Tem, santos. Ele não tem um catálogo que ele informa tudo que vai acontecer? Isaías diz que ele anuncia todas as coisas previamente que vai acontecer. É o catálogo dele. Ele está mostrando que isso é verdade. Então ele diz que Jesus deveria cumprir cabalmente esses parâmetros de sua obediência: ministério terreno e crucificação. Cristo, olha, Jesus vai ter que cumprir isso. Se ele não cumprir isso, não há salvação. Não pode haver salvação fora da minha justiça. E o que a justiça cobra? A justiça tem a lei de Deus. Essa lei tem que ser cumprida, santos. Se essa lei não for cumprida, não poderá haver salvação. Então, dentro deste catálogo, Deus ele desdobra o seu conhecimento salvador. Então, para compreender isso perfeitamente, Deus planejou salvar pecadores dentro deste plano, irmãos. A salvação de pecadores só poderá ser efetivada por um meio legalizado dentro da justiça de Deus. Quando alguém perguntar a você como Deus salva pecadores, você vai ter que ter paciência de explicar a ele que não é da forma vulgar que a igreja está ensinando lá fora, mas é da forma que Deus prescreveu salvando pecadores. Deus salva pecadores desta forma. Ó. A salvação não é pela graça, irmãos. A igreja compreendeu isso de uma forma errada. Os benefícios que é pela graça, os benefícios do trabalho que ele fez na cruz é pela graça. Porque o que Paulo está falando ali é o resultado, mas Paulo não falou dos precedentes. E quais são os precedentes? Não é a obra, irmãos. Sem obra não pode haver salvação, porque as obras são precedentes à graça. A graça é precedente, a graça vem depois. A igreja prega salvação pela graça, tudo bem, ela não está errada quando ela diz que o homem é salvo pela graça. Agora que ela poderia compreender que não existe graça sem lei. Não existe respaldo gracioso de Deus fora da lei. Porque para que a graça subsistisse, para que a graça chegasse até nós, a obra teve que ser executada. Então salvação é 100% obras. Não pode ser por outro meio, santos. Então a salvação que Deus fez no seu ato de justiça, a justiça de Deus, eu falo muito de uma palavra aqui dentro do seminário, que é a justiça forense. O que é uma justiça forense? É quando há leis e há um tribunal, e há regras. Então essas regras exigem que nós possamos nos comportar eticamente dentro da sociedade. A lei diz sobre matar, sobre furtar, arrebentar sinais. O homem está lá, o sinal, o semáforo, mostrando os três indicativos. Verde está liberado. Amarelo você tem que pausar, tem que esperar. Não interessa onde você está, tem que esperar. Eu estou num campo minado, cheio de marginais, tem que esperar, meu irmão. E o sinal vermelho é para parar definitivamente. Eu vou desacelerar no amarelo, diminuir a velocidade. Eu acho que não vai dar eu passar o sinal, ele já está amarelo, não tem como eu passar. Eu vou esperar o vermelho, porque é muito rápido, irmão. Amarelo, vermelho, é rápido. Aí eu paro, aí como eu sou mais engraçadinho, o que é que eu faço? Eu olho para a minha esquerda e olho para dentro, não tem ninguém passando, eu meto o pé no acelerador, aí rompi o sinal vermelho, ou seja, eu estou fora da lei. Os meios não justificam, irmão, os atos não. Aí o juiz vai perguntar, mas por que você quebrou o sinal vermelho? Não, excelência, é porque eu estou aqui, em Afogados, ali na Cabanga, aquela rua Imperial ali, se não me engano, aquela rua Imperial, aquela rua esquisita dali, e aquele sinal
ali são marginais que estão ali na minha lateral. Aí eu rompi para cruzar o sinal, porque eu vou ficar parado para ser assaltado. Não justifica, irmãos, não justifica os meios que você fez. Você quebrou as leis. Então Deus, quando criou leis, é para ser executada, santos. Não importa o grau de peculiaridade dela, de agressividade, tem que ser cumprida, santos. Então, Deus trabalha dentro da lei. Essa é a lei que Deus, da sua justiça, que Ele faz. Aí, para salvar pecadores, Ele disse, eu criei uma lei, e essa lei vai ter que ser executada. Eu vou criar os meios necessários e os agentes que vai ser encaixados nessa lei. Os agentes necessários dessa lei, eles vão fazer aquilo que eu quero. Porque se os agentes não fizeram seus papéis fundamentais, a graça não pode cair sobre aquelas pessoas que estão precisando dela. Aí foi o que Deus fez. Eu preciso de ferramentas necessárias para cumprir a minha justiça. Aí quando ele olha para a terra, irmãos, ele só vê um bando de pecadores depravados, como a teologia reformada chama, depravados. Eles não têm condições. Eu não acho um na terra que possa cumprir o meu projeto da minha justiça. Então, se não tem ninguém, como é que eu vou salvar pecadores? Como é que eu vou resgatar Adão e a sua posteridade? Ele disse, quais são os materiais orgânicos que eu preciso para salvar pecadores? Eu preciso de carne e eu preciso de sangue. Eles, os únicos seres que têm carne e sangue são os animais e a raça humana. Os animais não servem, porque o animal é temporário. Você vê no Antigo Testamento que estava matando animais, era perdoado os pecados do animal, do ser humano, mas bastava o pecador pecar de novo para matar outro animal, para sacrificar de novo. Aí Deus disse, não, então é necessário que haja uma única porção. Foi o que Deus fez, irmãos. É a coisa mais fantástica do mundo que aconteceu. Pela primeira vez, Deus humaniza-se, porque Deus, sendo um ser substancial, que significa substancial, ele tem uma substância e tem forma. Para existir qualquer coisa no mundo, tanto interno como externo, tem que existir. Aí chamamos eles de seres substanciais. Ele tem uma forma. Aí Deus tem uma forma chamada de não matéria, e a filosofia chama de metafísica. Não há uma forma física em Deus. Aí Deus diz o quê? Eu vou me materializar. Aí quando João diz, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí Deus estava no princípio lá atrás, na eternidade. Aí foi o que Deus fez, o Espírito Santo engravida aquela jovem virgem, uma mulher dedicada a Deus, uma santa de Deus, e essa mulher é engravidada. E quando ela recebe a semente do Espírito Santo, ela fica grávida. Deus engravida Maria, e com 9 meses a semente, ela estoura, santos, que é chamada de Jesus. Quando ela pare Jesus, ela pare o próprio Deus. Então Maria parindo Deus, o que é que acontece? Deus diz agora, cumpre-se a profecia, cumpre-se o meu juízo e cumpre-se os decretos, irmãos. A palavra Emanuel significa o que, irmãos? Deus conosco. Deus está conosco. Aí Maria, quando pare Jesus, pare ele com carne e com sangue, preparadíssimo para o abate, preparadíssimo para o sacrifício, preparadíssimo para cumprir as profecias, preparadíssimo para fazer aquilo que Deus tinha prescrito. Disse, está aí, ó, prontinho. Já que a terra não tem um produto próprio, eu vou dar para ela, porque o meu amor é manifestado na minha justiça. A minha justiça requer sangue e carne, porque sem o derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados, irmãos, entende? Deus trabalha com sangue. Para que a vida fosse poupada, eu preciso de sangue. Mas um sangue limpo, não tinha sangue limpo, todos são pecadores. Aí Deus humaniza-se, irmãos. Esse Deus é chamado de Jesus Cristo. Ele ganha um nome. E Maria coloca ele no mundo. Maria é a porta-voz para trazer Cristo para o mundo. Por quê, irmãos? De uma forma natural, todo ser humano que nasce é através de uma mulher. Não tem outro meio de um ser humano chegar no mundo se não for por ela. Então Deus usa os meios naturais, os meios legais da lei,
para trazer Jesus Cristo ao mundo. E ele traz. Então, em Cristo, irmãos, é completado, é consumado essa parte que Deus estava precisando. Então, dessa forma, Deus salva pecadores. Então, Deus usa aqui algumas palavras que não estão dentro da Escritura para vocês entenderem. Tipo e antitipo. O tipo é a primeira coisa, o antitipo é o que vai chegar depois. A Bíblia, quando diz assim, Adão é um tipo de Cristo, ou Cristo é um antitipo de Adão, porque o tipo é o imperfeito e o antitipo é o perfeito. Cristo é perfeito mais do que Adão, porque Cristo é a perfeição de Adão. Aí Cristo agora está aqui. O animal, a ovelha, é o tipo no Antigo Testamento, a ovelhinha que estava sendo morta. Aí Cristo, quando chega, se compara a ela, mas quis dizer, eu sou o antitipo, eu sou perfeito e ela não. O meu sangue, quando bate no pecador, é remissão na certa, é perdão garantido. Aí o autor de Hebreus diz assim, irmãos, Hebreus capítulo 9 e versos 22. E quase todas as coisas, segundo a lei. Veja que coisa interessante, irmão, que a justiça de Deus não repousa na lei. Veja como o autor diz, e quase todas as coisas, Hebreus capítulo 9, versos 22, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, irmãos. Deus, na lei, trabalha com sangue, Deus sanguinário, ele trabalha com sangue, porque ele entende, irmãos, que sangue significa vida. O sangue é a vida do ser humano. Quando o sangue de Cristo foi derramado, aquele sangue estava batendo nas pessoas, simbolicamente, estava salvando pecadores. Então, o que é salvação pela lei? O que é uma salvação pelas obras? É o que Cristo fez, irmãos. Cristo morreu na cruz, essa foi a obra. Cristo viveu 3 anos de ministério, obedecendo a lei, praticando a lei e morrendo na cruz. Como em Filipenses 2:8 diz, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isto significa que ele cumpriu as exigências da lei de Deus para salvar pecadores. Por que eu digo que salvação é por obras? É por causa disso, irmãos. Nós não fizemos nada para sermos salvos, porque a salvação, quando ela é executada e finalizada e sumarizada, a graça agora entra, porque ela tem permissão para entrar, porque alguém lá atrás executou a lei de Deus. Deus salva pela lei, irmãos. Deus nunca vai agir fora da lei. É por isso que eu tenho que entender os parâmetros da lei, eu tenho que entender a forma que Deus trabalha e como ele executa salvar pecadores. Ele salva pecadores pela lei. Aí quando Cristo está na cruz morrendo, ele diz assim, Pai, está consumado. O que ele quer dizer com isso? Aquilo para que eu vi, aquilo que eu nasci, eu terminei, está completo agora. Agora é só derramar ela nos pecadores. O linguajar jurídico diz assim, irmãos, por isso que dá o nome de Antigo Testamento e dá um nome de Novo Testamento. Aí eu vou entender agora. O testamento é uma propriedade particular de um ser. Então, o testamento está me dizendo que eu tenho algo a dividir com os meus parentes. Quando ele falece, as riquezas são dadas aos seus beneficiários, os filhos. Veja, o filho nunca toma posse dos bens dos pais enquanto eles estão vivos, mas quando os pais morrem, os filhos herdam as bênçãos dos pais. Isso é a lei que determina. É por isso que o Novo Testamento é chamado de Novo Testamento. Por quê? Porque ele está dizendo que o Novo Testamento é um documento jurídico que diz assim, as bênçãos que estão nesse testamento, eles vão ser dadas aos beneficiários, à igreja. Mas quando que isso vai acontecer? Quando a lei for ser cumprida, quando a lei for executada, quando a lei chegar ao término. Se não houver término da lei dentro da promulgação do testamento, eles não recebem. Ou seja, para receber, alguém tem que morrer.
que é o cumprimento da lei. Por isso que Jesus teve que morrer, irmãos, para que nós pudéssemos receber as bênçãos da lei. Aí quando eu estendo as mãos para receber as bênçãos da lei, o Novo Testamento chama isso de charisma, ou quer dizer, graça. Tu recebestes de graça, mas é graça mesmo, eu não fiz nada. Veja que a lei trabalha com a graça de mãos dadas. Para eu receber graça, alguém teve que cumprir a lei. E para cumprir a lei, ele teve que executar a lei 100%. A salvação não é 99% e nem é 101%. É 100% de obras. Tem que ser praticadas as obras. Aí quando as pessoas entendem isso de uma forma distorcida e avessa, o que eles fazem? O que a igreja errante ela faz, irmãos? Ela diz, eu sou salvo porque eu sou obediente, eu sou salvo porque eu sou fiel, eu sou salvo porque eu compreendo, eu sou salvo porque eu estou todos os dias na igreja, eu sou salvo porque eu sou obediente à igreja, eu sou salvo porque eu estou dentro desses parâmetros. Eles não entenderam nada do evangelho, irmãos, nada. Você não é salvo porque você entende. Você não é salvo porque você é inteligente. Você não é salvo porque você é fiel a Deus. Porque um ato de fidelidade também está na lei. Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, ele diz que nós somos salvos para podermos obedecer. Olha como é que interessante. Como é que eu obedeço à lei? Depois que Deus me salva. Nós fomos chamados para poder obedecer. Eu não fui chamado porque era obediente. Uma alma imunda dessa não tinha condições nenhuma de se curvar diante do senhorio de Cristo. Aí Cristo tem que matar a minha natureza, tem que me dar um novo nascimento, tem que me converter, tem que me justificar para que eu possa olhar para Ele e Ele me capacite a obedecê-lo. Tem mais isso, porque eu não tenho condições de obedecer a Cristo. Aí, o que é que a igreja está ensinando aí fora? Você tem que ser fiel a Cristo para ser salvo. Então eu tomo lá da cá. A salvação é por alguma coisa que nós possamos produzir, porque Paulo e a teoria da parte jurídica, ele quebra em Romanos capítulo 4, irmãos. Quando Paulo escreve o capítulo 4, ele diz, aqueles que praticam obras como Abraão, eles têm de que se gloriar, mas o texto vai dizer, não diante de Deus, mas aquele que não trabalha, mas crê que Deus justifica o ímpio, a sua fé lhe é acrescentada como justiça. Então essa é a salvação da igreja, que não está sendo anunciada às pessoas aí fora, santos. O profeta Isaías aqui, ele coloca com muita propriedade, irmãos, esses apontamentos a respeito de Cristo, e ele mostra de uma forma supra especial que Cristo cumpriu cabalmente cada parâmetro desse daqui. As pessoas quando dizem assim, eu sou novo convertido, Clécio, como é que eu devo estudar a Escritura? Tu acha que eu devo começar ali por Mateus, o Novo Testamento? Porque se você observar, irmãos, os evangelhos não é o Novo Testamento, né? Aqueles relatos ali, biográficos da vida de Cristo, ainda estão intrincados na lei, todos atrás. O desdobrado do Novo Testamento, de fato, ele acontece em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Cristo faz parte do pacto do Antigo Testamento ainda. As pessoas pensam que Jesus está no Novo Testamento, porque eles entendem que o Novo Testamento são Mateus até Apocalipse. Porque ele está dentro de um campo dos livros, dos 27 livros do Novo Testamento, mas não é. Os fatos que estão acontecendo ali ainda estão na lei do Antigo Testamento. Os evangelhos ainda estão respirando o Antigo Testamento. Há um período de transição, irmãos, que muitos não entendem. O que é transição? É que a lei do Antigo Testamento está aqui parada, porque ela não pode avançar, porque Cristo é o final dela. E o Novo Testamento está vindo para cá, ó. O Novo Testamento ele vai engolir o Antigo Testamento. Chamamos isso de complementação, de compromisso teológico que os dois tinham juntos. Então, eles se completam e finalizam os dois. Então, a lei do Antigo Testamento ela é completada com a chegada do Novo Testamento. O Espírito Santo vem, desce e confirma isso. A descida do Espírito Santo é a confirmação da nova aliança que Deus faz com os pecadores. Então aqui Deus mostra, através do profeta Isaías, que essa é uma realidade. Então a pessoa diz, por onde eu devo começar a estudar? Comece por Gênesis.
Começa estudando Gênesis, que você, quando chegar lá na frente, você vai entender toda a queda. Aí eu começo olhando a queda externa, que é o final, mas eu não consigo entender o início. Eu vejo lá Paulo dizendo sobre a queda, mas eu não entendo o que Paulo está dizendo, porque lá atrás, em Gênesis capítulo 3, é o início da desgraça. Quando a humanidade cai, eu tenho que entender lá atrás primeiro. Eu entendo Gênesis primeiro, lá atrás, que é a queda. Aí quando eu chegar no Novo Testamento, eu vou entender por que o homem não tem livre-arbítrio, por que o homem não pode se salvar, por que o homem não respira Deus, por que o homem não aceita Deus, por que o homem é aborrecedor de Deus, porque eu estou olhando para o Antigo Testamento, santos. Mas isso não é ensinado nas igrejas, para os novos convertidos. É ensinado outras coisas para o novo convertido. A lei, ela é a supremacia da mente de Deus. Eu tenho que entender a lei de Deus, santos. Aí nós, como os bons reformados, o que é que nós fazemos? Estudamos perfeitamente a lei de Deus. Aí Isaías mostra aqui, vou finalizar, que Cristo está intrinsecamente enraizado dentro das profecias messiânicas do profeta Isaías. Ele é a estrela principal dos contos de Isaías. As histórias bíblicas verídicas que Isaías conta é a respeito dele. Cristo é o servo perfeito, em quem Deus se agrada, por meio de quem o Espírito age eficazmente, santos. Isto é o que diz Isaías. O reino de Deus, segundo ponto, avança pela mansidão, não pela força. Você vê que o reino de Deus, desde que Deus estabeleceu o reino, ele não para, mas não é com espada, feito o islamismo, né, que mata pessoas. O islamismo, ele cresce no Brasil assustadoramente, mas você vê se nos mundos árabes, se é permitido pregar o evangelho de Cristo, eles matam. Agora aqui não, nós deixamos eles muito folgados, fazendo a sua evangelização. Então, não é como os islâmicos usam espada para matar os seus inimigos. Nós usamos o quê? A pena, irmãos, a escritura. Nossa batalha é Bíblia escriturística. Não é com violência, porque Messias também trabalhou dessa forma, não com violência, mas ele trabalhou de uma forma altamente diferenciada. Os servos de Cristo devem refletir com esse mesmo espírito, que chamamos isso de cópia exata de Deus. A imagem de Deus deve ser refletida na vida dos eleitos de Deus, que chamamos isso de santificação. Essa parte que Deus tem, que nós temos, que aquilo que Cristo fez lá atrás, nós também podemos fazer. A missão da igreja, irmãos, é a extensão da missão do servo. Segundo ela, também, luz para as nações, que nós somos os luzeiros de Deus. Isaías mostra que aquilo que Cristo fez, ele agora entrega à sua igreja. Nós somos o reflexo de Cristo Jesus. Da mesma forma que Isaías cantou que ele viria, Jesus diz assim, ó, que vocês são as minhas cópias. Paulo chama isso de luzeiros. Vocês são luzes para brilhar no mundo em trevas. Será que nós compreendemos isso, irmãos, como verdade para nós? Ou nós apenas somos mecanizados a cultuar, mecanizados a viver o Evangelho, de uma forma mecânica, irmãos? Eu sei que isso é verdade, mas eu não consigo executar isso nos meus ombros. Mas isso deve ser verdade. Isaías está sumarizando, concretizando, que isso é uma aplicação que ele está trazendo para nós. Que nós precisamos urgentemente, irmãos, refletir essa luz do caráter de Cristo em nossos membros, porque nós somos membros deste corpo, e Cristo é o cabeça federal desse corpo, irmãos. O que Isaías mostra aqui é uma realidade para todos nós, ficarmos contentes e alegres, irmãos, em levar a mensagem do servo sofredor para o restante das nações. Isso é o nosso dever, essa é a nossa missão, santos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua instrumentalidade que o Senhor usaste no passado, os teus santos profetas para anunciar a tua grandeza, Senhor. E que essa grandeza era sumarizada com a tua chegada, Pai, no primeiro século. E nós somos gratos, Senhor, pela justiça de Deus que foi aplicada no Senhor, porque nós não suportaríamos tanta pressão.
por causa dos nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados de ignorância, Senhor. Perdoa os nossos pecados por faltas que cometemos diante da Tua lei, mas que possamos olhar para Ti com uma perspectiva santa, ó Deus, diante de Ti, porque querendo ou não, nós somos feitos à Tua imagem, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor, para poder fazer essas coisas. Desperta a Tua igreja, Senhor, para viver o Evangelho. Desperta a Tua igreja, Senhor, para manifestar a Tua glória numa sociedade corrompida em pecados e delitos, ó Deus. É o que nós Te pedimos e Te rogamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.